Bom dia, meus amigos. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar um pouco da minha rotina diária no mercado. Ah, Quem não me conhece ainda, eu trado apenas no mercado americano. Trado e invisto também, faço uma abordagem híbrida. Ultimamente eu tenho ido mais um pouco para o lado do trade mesmo. Minha abordagem é baseada em algumas fontes, né, de conhecimento, alguns antigos traders, como William O'Neill, como Mark Minervini, como Nicolas Darvas, que tem uma literatura que trata do tipo uh, de setup que eu faço, né, e a mentalidade também. É lógico que com o tempo você vai construindo toda o seu modo de tradar, né, a forma como você aborda o mercado é muito particular, que cada um faz. E vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu tenho feito nesses últimos 2 anos. A minha forma de abordar o mercado é baseada em 3 setups que eu utilizo hoje em dia. Eu só trado do lado comprado, não uso, não faço short ainda, não vendo, né? Eu uso pouquíssimos indicadores, basicamente de volume e médias móveis, é basicamente o que eu uso. Então você pode ver aqui, esse aqui é o gráfico da minha corretora, né, que tem as médias móveis. Essa é a média de 50 e essa é a média de 200, que eu estou utilizando nesse momento por conta do momento de mercado, né, que é um momento de queda, de declínio. O mercado fez um topo aqui em meados de fevereiro, que foi na mesma região do topo de meados de dezembro, e desde então ele caiu bastante aqui, só vem caindo. Ainda não apresentou nenhum fundo, nenhuma reação. Ontem a gente teve uma certa reação, porém o mercado fechou aqui ainda abaixo do fechamento de ontem, ou quase ou praticamente na mesma linha. E hoje o mercado está dando reação, no pré-mercado na verdade, né? Ainda falta 1 hora para abrir. E aparentemente tem uma reação aqui de compra, né? Mas nesses períodos em que o mercado está bem abaixo das médias móveis, eu uso a exponencial, tá? A gente pode ver que meu setup particularmente fica bem limitado, porque é uma área de bastante sobrevenda aqui e que, enfim, você está pegando a faca caindo, como a gente usa no mercado, no jargão do mercado. O meu setup ele é basicamente baseado em breakouts, né? Breakout nada mais é do que uma saída de preço de uma consolidação durante um certo período. Eu vou colocar aqui o gráfico de NVIDIA para vocês entenderem um pouco melhor. Vou colocar aqui o gráfico de NVIDIA, que é uma ação que vem tomando vem se mostrando como uma das líderes de mercado, né? Então é um bom exemplo para a gente ter uma ideia da forma como eu trabalho. Então, como você pode ver aqui, a gente teve em 2022 um grande bear market, né, um mercado de baixa, que começou em novembro, final de novembro, e se arrastou durante um ano, mais ou menos. Então aqui, no começo de 23, a gente tem uma consolidação, um fundo mais alto do que o fundo anterior, né? E o mercado começa a sair e formar um fundo maior. E a partir de então você vê que o mercado começa a ter uma certa força e apresentar regiões de consolidação e de saída, de breakout que a gente chama. Então breakout basicamente é uma reação do mercado de alta após uma consolidação, né? Um range que é formado durante alguns dias. Esse caso específico aqui a gente está falando de um range que foi formado de uma consolidação de 21 dias e uma saída, né, um movimento explosivo aqui com um volume um pouco maior do que o que vinha sendo, né, um pouquinho maior do que o que vinha sendo
feito no mercado. Então, basicamente é isso que eu faço. Aqui novamente a gente teve outra consolidação também e uma saída. Essa acabou falhando um pouco, mas basicamente isso o trade, né? E aqui a gente vê também um outro tipo de breakout mais longo, né? Como você pode ver, a ação ficou de lado aqui praticamente durante meio ano, né? Quase 6 meses, e ela teve uma saída aqui, um breakout com mais volume do que os períodos anteriores, como vocês podem ver aqui embaixo. Você vê que a consolidação ela vem toda, quase toda, em um volume baixo, né? E quando chega nesse momento tem a explosão e o breakout, né? Esse é o que eu chamo de setup 1, né? Nesse caso específico, esse setup aqui é o que Mark Minervini utiliza, que é um grande trader conhecido, ganhou vários campeonatos de investimentos lá nos Estados Unidos. Então é que ele chama de VCP, é Volatility Contract Pattern, né? O padrão de contração de volatilidade. O que é isso? Você vê que o mercado ele vai tentando subir e não consegue. Ele tenta essa primeira vez, volta, tenta uma outra aqui mais baixa, não consegue, tenta uma terceira e não consegue. Nesse momento aqui você pode ver que aqui ele faz um fundo mais baixo com preço menor, aqui ele já faz um fundo com preço um pouco maior com volume ainda baixo, e novamente tem uma baixa aqui muito curta com um volume ainda mais baixo, com o preço ainda mais acima, na verdade, perdão. Então você tem preço acima aqui, preço acima aqui, preço acima aqui. Então são 3 fundos e você tem um padrão aqui que pode ser um camper renda, como eles chamam, só que menores, né? Esse daqui é maior, né? Esse daqui é menor e esse ainda é menor, né? Então isso aqui ele chama que ele diz que tem um padrão de diminuição do supply, né? Da demanda por ação, e em um determinado momento, quando rompe essa faixa aqui com volume, você tem uma reação catalítica que dá ensejo a todo esse movimento aqui de alta que você pode acompanhar aqui, que persistiu até meados de março, durante 2 meses. Então a gente tem uma alta aqui da ação de até o topo de 87%, tá? Então é um tipo de setup que você tem um retorno, um risco-retorno muito bom. Porque o que é que acontece? Quando você vai tradear aqui, você coloca a sua ordem no momento da explosão, você coloca o seu stop um pouquinho mais abaixo. Então você tem aqui, sei lá, você pode botar uns 2,5%, 3% de stop para poder ter um risco-retorno imenso, né? Então isso é um tipo de padrão que acontece durante bull markets, principalmente no começo de bull market, que foi o que a gente teve aqui nesse período. Então a gente tem um movimento explosivo, a gente tem novamente uma formação de consolidação, tá? Esse um pouco menor e é de 75 dias mais aproximadamente, e nós temos aqui novamente outra explosão, dessa vez em maio, com o balanço da Nvidia, que foi muito bom, que o mercado gostou bastante. Então a gente tem aqui outro movimento de alta. Então esse é um setup que eu utilizo para poder, desde então o mercado vem ficando errático, né, e caindo aqui, no caso a Nvidia e o mercado como um todo, né? Então a minha abordagem, ela basicamente gosta de se utilizar dos momentos em que o mercado está em tendência de alta, tá? Então a gente teve nesses últimos 2 anos alguns movimentos nesse sentido. Depois do bear market aqui, você começa aqui em março mais ou menos um período de alta, tá? Que dura um certo período. Depois você tem esse movimento aqui mais de correção, né, após essa longa perna. E aí esse movimento aqui é bem forte, tá? Vai de novembro até fevereiro, março mais ou menos. Você tem uma alta novamente, outra correção,
outra perna de alta, outra correção e por aí vai. E agora a gente atingiu um certo topo aqui e o mercado não rompeu esse topo, né? E caiu com certo volume, como você pode ver aqui, são volumes altos nessa correção, que a gente não sabe se vai ser correção, se vai ser bear market. A gente não tem bola de cristal, a gente apenas reage ao mercado, a gente não age, a gente reage. Então o mercado não dá sinal, tá caindo só, então a gente espera para se mexer, né? Nesse momento, atualmente, eu estou usando meu setup que eu chamo de EP, que é Episodic Pivot, que é basicamente tradar movimentos catalísticos de mercado, oriundos de balanço, tá? Então, nesses últimos 2 meses aí, 45 dias, eu só tenho feito esse tipo de trade e principalmente fazendo day trade. Eu falo, Felipe, você é day trader? Não sou day trader. Eu sou swing trader, tá? Mas em razão das condições de mercado, de o mercado estar muito volátil e tá com uma abordagem de queda nesse momento, para mim só faz sentido trabalhar no intraday, tá? Porque você não sabe como é que o mercado vai abrir no outro dia e até dentro do próprio dia, né? Pode ser que o mercado realize no mesmo dia e enfim. Então o que eu busco nesse tipo de operação, nesse cenário de mercado em queda, tá? Vale ressaltar, porque quando você está no mercado em alta, quando o mercado está acima das médias móveis de 10, de 20 períodos, a sua propensão é você segurar mais as posições, porque você está numa tendência. E agora a gente está numa contra-tendência, né? Então você tem eventos esporádicos, nesse caso aqui com os balanços em que eu atuo, tá? Então aqui a gente tem o gráfico de 5 minutos, que é o que eu uso no intraday. Essa minha abordagem aqui, eu vou buscar 5, 6% em cada operação, com um stop bem curto. Então, por exemplo, eu entrei aqui, nesse dia aqui, nesse balanço aqui de UPST, que é essa ação. Entrei aqui, assim que o mercado abre, tá? Porque é um movimento catalítico, é nesse momento aqui. Então apesar de estar distorcido aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar. Apesar de estar distorcido aqui o gráfico, por conta do período de 5 minutos, você pode ver que essa barrinha aqui azulzinha, não sei se vocês estão vendo aqui, é bem azulzinha aqui, no meu gráfico aqui, no meu padrão aqui do TradeView, que eu uso esse indicador aqui de volume, que é o TI Plot. Essa barrinha azul escura, ela indica que é a maior volume para o período, tá, da história da ação. Então o que acontece? Nesses primeiros 5 minutos do dia 12 de fevereiro de 2025, às 11h30, ela teve o maior volume no período de 5 minutos da história da ação. Então isso é um grande indicador. O que foi que aconteceu? A ação Upstart lançou o balanço, que teve uma surpresa muito grande para o mercado, né? Então o mercado reagiu a essa surpresa com muita compra, com um volume muito alto de compra. Então nesses casos, em algumas ações, o que é que eu faço? Eu entro logo quando a reação é muito explosiva, que eu vejo a ação se mover muito forte, muito rapidamente, logo nos primeiros minutos da abertura do mercado. Então eu lanço minha ordem assim que eu posso, coloco um stop curto, certo? Na maioria das vezes é curto, pode variar, certo? Então eu coloco aqui. Por que o stop curto? Porque você consegue ter uma relação de risco-retorno maior, você vai ter uma posição maior quando o seu stop for mais curto. E o stop é obrigatório, tá, pessoal? Quem não treina com stop, é melhor fazer outra coisa. Então você coloca o seu stop, você bota a sua ordem, bota o seu stop um pouquinho, 1,5%, 2% abaixo. E aí você espera a primeira reação do mercado. Nesse caso aqui, eu esperei para ter esse ganho aqui de 5, 6%, certo? Assim que houve a consolidação do primeiro movimento aqui, explosivo, eu já saí da ação. Por que, Felipe? Porque para mim nesse momento foi interessante fazer isso. Eu precisava ter um ganho curto com a porcentagem grande. Como a minha posição era alta, porque meu stop era curto,
eu tive um retorno interessante. Aí você vai falar, ah, Felipe, você sempre faz isso? Não, eu nunca faço isso. Eu comecei essa abordagem basicamente nessa última leva de balanço. Em um momento normal de mercado, com as médias móveis subindo e o mercado subindo, eu espero. Então eu coloco minha ordem aqui, deixo o meu stop. Quando a ação sobe 5, 6%, eu já subo o meu stop para o meu break-even, ponto de entrada, então eu não perco mais nada. Né? Eu fico, na pior das hipóteses, no 0 a 0. Nesse caso aqui, eu teria conseguido isso, porque a ação não chegou a pegar meu break-even, né? Que foi aqui que eu entrei, esse ponto branco aqui, essa seta branca. Então ele corrigiu um pouco e voltou. Mas eu nesse momento não confiava no mercado para poder esperar e segurar, tá? Então nesse dia aqui ela fechou muito bem aqui, deixa eu ver, fechou praticamente no ponto que eu vendi, tá vendo? Aqui é o último candle, perto dos 89, e eu saí aqui nos 87, por aí. É uma opção você segurar e sair também no mesmo dia. A depender das circunstâncias de mercado. Como você pode ver, depois o mercado vendeu tudo, porque o mercado não estava bom, né? E aí a ação foi corrigindo desde então. Ela nunca mais atingiu esse ponto aqui, porque o mercado era de baixo, tá? Então é um movimento que eu estou fazendo agora. A mesma coisa eu fiz em AFRM no balanço dela. Aqui, praticamente no mesmo dia. Também a mesma coisa, muito parecido o movimento. Entrei aqui rápido, saí aqui. A ação corrigiu, essa até subiu mais do que a outra. E foi andando, movimento aqui com volume muito alto, muito alto. Significa pressão no mercado compradora, né? Volume, pressão compradora, preço subindo, então isso é um sinal de compra. Esse é o meu terceiro setup, que eu chamo de episodic pivot. Isso é trabalhado por alguns traders, como o Christian Kulamag, um sueco, também que trabalha no mercado americano, por um trader indiano chamado Pradip Bond. Vocês podem pesquisar na internet também o nome desse pessoal, que vocês vão achar informações muito bacanas deles, tá? Então foi isso. Essa abordagem que eu estou fazendo nesse momento com trades curtos, né? Porque o mercado não está bonito não. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Não sei se farei outros, mas é para passar um pouco do diário, do dia a dia, do que eu estou fazendo no mercado, tá bom? Grande abraço.